Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência, você que conecta com a TV Câmara, pelo canal 16 da NET Claro TV e também pelas redes sociais do Legislativo Caxiense. Começando na sequência por aqui, a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que trata o PL 310/2025, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, a fiscalização e da outras providências. Ao meu lado, presidente da comissão, o vereador Cláudio Libardi. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite. Que alegria, querido. Alegria estar com o senhor e com a senhora de casa que nos acompanha. Mais um importante ato público da Comissão do Meio Ambiente para ouvir as pessoas, né? Vereador, resumidamente, eu sei que é um tema complexo, amplo e longo, mas resumidamente a nossa audiência, do que se trata a audiência de hoje? De quanta grama vai ter num terreno, que tamanho vai ser o terreno, que tamanho vai ser o prédio, que tamanho vai ser a casa, como é que vai ser o telhado da casa, todas essas coisas, né? Que tamanho vai ser o apartamento, como é que a gente vai fazer para regularizar alguns terrenos. Então é uma questão que é inerente a todas as pessoas que moram em Caxias, né? E aqui é um tema amplo e, mais do que isso, com opiniões muito plurais, né? A gente vai ter que ouvir a comunidade para que ela se manifeste o que ela entende quanto ao modelo de crescimento de cidade e, mais do que isso, o que ela entende quanto ao modelo de zoneamento urbano. Como é que a gente vai estar aqui no centro, como é que a gente vai estar no bairro das pessoas e como vai ser a vida das pessoas pelos próximos anos aqui em Caxias. Mais explicado que isso, impossível, vereador. Melhor que isso, só se as pessoas lerem a lei, mas eu não aconselho, que é muito longa. Mas elas podem acompanhar a sessão, né, vereador? Com certeza, o secretário Adriano Bressan vai apresentar a integralidade da lei e o ex-vereador dessa casa, Ed Eloy Frias, vai fazer um quadro comparativo. A gente optou por fazer dessa forma, porque a pessoa vai saber como é e como vai ficar, e mais do que isso, para aqueles que têm qualquer proposta de alteração, pode mandar um WhatsApp para mim, é 54999093646. Só tem um cara que dava mais telefone que eu, que era o Mauro Pereira. Vereador, boa noite, boa sessão. Obrigado, querido. Nos acompanha aí. Um abraço, pessoal. A sessão comandada pelo presidente Cláudio Libardi, do PCdoB, com a presença do Adriano Bressan, secretário aqui de Caxias do Sul, e também do Edio Eloy Frisso. Fique com a gente, essa é a TV Câmara Caxias. Uma boa noite, uma excelente sessão. Boa noite a todos, boa noite a todas, o senhor, a senhora que nos acompanha de casa e todos aqueles que estão junto da Comissão do Meio Ambiente para mais um debate importante acerca do zoneamento urbano da nossa cidade. Essa é uma audiência pública, foi publicada no jornal, convocada amplamente também pelas redes sociais. Eu queria agradecer a todos e todas que se fazem presentes nesse plenário e, de imediato, queria convidar para representar o município nessa mesa o secretário do Urbanismo, Adriano Bressan, e o coordenador de Relações Comunitárias, Ed Eloy Frisso. Queria fazer um agradecimento público à minha colega de bancada, a vereadora Andressa Marques, que também nos acompanha nessa audiência pública de suma importância para a nossa comunidade. De imediato, então, eu passo a palavra ao nosso secretário do Urbanismo, Adriano Bressan, para que faça a manifestação pelo tempo que achar necessário. Boa noite, presidente da Comissão Libardi, vereador, colega vereador. Boa noite também especial aí ao Frisso, nosso colega lá de executivo e também sempre vereador desta casa. Vereadora Andressa, que está aqui nos acompanhando, a todos os presentes e as pessoas que estão nos acompanhando também pelas redes sociais da TV Câmara. Acho que é uma lei de extrema importância, né? A gente vinha agora há pouco conversando com as mídias sociais aqui de Caxias, rádio, enfim, para que nós possamos, né, ter um compromisso, principalmente com
a comunidade caxiense, que sofreu por tantos anos, né, com a mudança tão importante que ocorreu dentro dessa casa, que é a Lei das Águas, e hoje a gente vem discutir parcelamento fora e dentro também da Lei das Águas. E o parcelamento irregular ou regular, eu tenho certeza absoluta que com essa lei nós poderemos, a partir desta audiência pública, como eu sempre digo, muitos os vereadores discutem, debatem com a sua equipe, às vezes vêm para plenário, mas não tem o conhecimento de toda a comunidade caxiense. Então, audiências públicas são essenciais, principalmente para uma lei tão importante, né, que o município hoje, através do nosso executivo, através, né, do nosso sempre vereador Frisso, que hoje vai, com certeza, aqui dialogar conosco e ter muito conhecimento sobre isso, nós vamos ter um respaldo, principalmente para os nossos técnicos que trabalham diariamente sobre parcelamento, sobre irregulares, loteamentos regulares e irregulares, e que é uma lei que hoje nos traz um conhecimento bem grande. Vi aqui, lendo ela, a gente tem certeza absoluta que foi bem construída, porque teve CEPLAN, teve a Secretaria de Obras, o SAMAI participou, a Secretaria Municipal do Urbanismo e também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além da COPLAN e da CONCEPLAN. Então, todas pessoas muito bem instruídas, e eu tenho certeza absoluta que os vereadores, para vir para plenário uma lei tão importante, ela tem que ter esse debate, esse conhecimento tanto da nossa comunidade, e que vocês, vereadores, posterior, tenham um debate produtivo aqui dentro desse plenário, e a partir do momento que é uma lei tão importante, né, que os exposição de motivos a gente leu. Então, gostaria aqui de agradecer essa oportunidade, tenho certeza absoluta que o prefeito Adiló espera, né, um bom trabalho da nossa parte, e os vereadores aqui também fazem um grande trabalho, e tenho certeza que vai conciliar aí, nós vamos fazer um debate produtivo. Obrigado, Libache. Obrigado pela gentileza, e de imediato, Frisso, eu peço que tu ocupe a tribuna, a gente vai colocar no nosso telão aqui um quadro comparativo para que as pessoas possam verificar como é a atual lei e fazer da forma mais didática possível. Tem que ser um grandão, tá? Bom, boa noite a todos e a todas. Minha saudação, vereador Cláudio Libardi, vereadora Andressa. Outros vereadores? Não. A todos que estão aqui acompanhando essa audiência pública, meu colega de governo, vereador Bressan, nosso secretário. Na realidade, essa exposição ela deveria estar sendo feita aqui pelo pessoal da CEPLAN. Como o secretário Caberlon se encontra em Brasília, e a Roberta, que foi a que mais acompanhou todas essas discussões desde o período enquanto era secretária da CEPLAN, a engenheira Margarete Bender, a Roberta Demori, se encontra em período de férias e coincidiu com o dia que nós estaríamos marcando, que a Comissão do Meio Ambiente marcou a audiência. Então, me dispus a vir aqui, até porque acompanhei essa discussão pelo menos nos últimos 5 anos, né? E vejo que tem pessoas que também estão acompanhando isso pelo menos há 5 anos, né? Sem dúvida. O companheiro, Sandro Bossardi. O Sandro, talvez o que mais tenha conhecimento sobre essa legislação, é o que mais acompanhou as discussões no Conselho do Plano Diretor. Também tive a oportunidade de muitas vezes fazer essa discussão. Mas fazer um resumo, vereador Libardi, com relação à discussão da lei de parcelamento, a 6810. O nosso plano diretor atual, vigente, a redação final dele, ela se deu em dezembro de 2019, depois de toda uma discussão no governo Guerra, onde o plano diretor ficou praticamente 2 anos em discussão nessa casa, e o então prefeito entendeu de não sancionar a proposta que havíamos encaminhado, né, através de um substitutivo discutido amplamente com toda a sociedade, SEAC, Sinduscom,
UAB, OAB, né, todas as entidades que lidam nessa área da construção civil, especialmente nas questões relativas ao desenvolvimento da cidade. Quando o Cassina assumiu, então, em dezembro de 2019, ainda na condição de presidente da Câmara, assumindo na vacância, então, do então prefeito Cassado, ele optou por sancionar, então, o novo plano diretor. Bom, aí se abriu, então, um prazo para a revisão de toda a legislação secundária, né, vinculada ao plano diretor. Lei de águas, lei de parcelamento e uso do solo, código de obras, código de posturas, essa legislação toda aí que obrigatoriamente deveria ser rapidamente, né, reformulada e adequada ao novo plano diretor. A lei de parcelamento e uso do solo, lamentavelmente, nós ficamos literalmente, né, Bossardi, 5 anos discutindo ela. 5 anos, porque logo que nós ingressamos na prefeitura, eu já na condição de vice-prefeito, comecei a provocar essa discussão junto à CEPLAN e junto à Secretaria de Urbanismo, e a coisa se estendeu, especialmente porque, do ponto de vista da cidade, vereador Bressan, ficou muito mais tratado como prioridade a discussão sobre a nova legislação referente às bacias de captação. Vejam que essa lei veio para a Câmara antes da lei de águas, né? Que a ideia era discutir essa legislação antes, até porque ela é uma lei ordinária. E já a legislação de águas é uma lei complementar, né? Ela exige um quórum maior para sua aprovação. Então, agora, vereador Libardi e vereadora Andressa, há um acordo estabelecido entre nós no Executivo e a comissão, de que a própria comissão, somada à Comissão de Desenvolvimento Urbano, providenciarão um substitutivo, provavelmente, para adequar essa proposta que aqui está à legislação de água que foi aprovada. Então, mas é basicamente no anexo 1 da proposta da lei, onde estão aí todos os parâmetros de edificação, de fazer essas adequações, então, como aprovado na legislação de água. Mas essa proposta que veio para casa também ela tem um grande número de adequações e de aperfeiçoamentos, né? Que os senhores me permitam que eu faça um comentário ali de lá. Pode ser? Alô? Bom, então aqui a Roberta Demori fez para nós podemos apresentar aqui um quadro comparativo, né, entre a lei atual, a 6810, e a proposta que foi encaminhada, então, à Câmara Municipal. Bom, a lei ordinária, então, era a 6810 atual, e a minuta da lei proposta é a que veio à casa, então, no final de 2025. Qual é o foco da lei e a abrangência? Bom, ela disciplina o parcelamento do solo, né, e a regularização fundiária sustentável, e aplica-se somente à zona urbana, né? Na minuta de lei proposta, disciplina o parcelamento do solo e a fiscalização. E a grande novidade é que ela literalmente incorpora na legislação urbanística, né, na lei de parcelamento e uso do solo, todos os parâmetros de construção e de edificação que antes eram previstos na zona de águas, né? Hoje, se nós pegarmos lá na lei que foi aprovada relativa à zona de águas, nós vamos ver que muitos dos itens que faziam parte da lei antiga, que era praticamente uma lei de parcelamento e uso do solo específica para a zona de águas, e que não se confundia com a 6810, então agora nós vamos ter uma legislação geral, né, para toda a cidade, para todo o município, e é a recomendação, né, do Estatuto das Cidades, né? Tu tem uma legislação geral, e quando se trata de bacias de captação, que tenha restrições específicas, como acontece na legislação de água.
classificação de uso, então, na atual lei nós tínhamos 3 classificações, e agora passamos, então, para 4 classificações, incluindo, então, a destinada à habitação de interesse social. Tá? Essa é uma alteração que aconteceu na proposta que está levantada. Bom, com relação às normas ambientais específicas, né? Então, menciona a proteção de APPs, mínimo de 15 ao longo de cursos d'água, não regulamenta especificamente as zonas de água, porque está lá regulamentado na zona de águas. Então, provavelmente, no substitutivo, isso vai ser incorporado, então, à lei. Bom, então, cria uma seção específica sobre as zonas de águas, um pequeno capítulo, né? Dividida nos níveis atuais, como estão na lei de água atual, crítico, elevado, moderado e baixo, né? E a novidade exige, no mínimo, faixa não edificável mínima de 6 metros para cursos de água não caracterizados como APP. Tá? Na legislação de águas, teve uma grande novidade, né, vereador Cláudio? Que foi também proposto e aprovado os 6 metros para banhados, né? Então, é mais uma questão que... 10 metros, perdão, para banhado. Não caracterizado como EPP. Então, exige rede de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto em toda a zona de águas. Tá? Hoje, tu não aprova nenhum parcelamento novo se não tiver, então, toda a execução do sistema de separador absoluto para a coleta do esgoto cloacal, né? Bom, o sistema viário e padrões, né? Então, tinha uma hierarquia na lei atual que incluía a via coletora, via local e via mínima. Tá? Com a inclinação máxima longitudinal em vias, né? Locais mínimas é de 18%. Na proposta que veio, então, a hierarquia expandida para incluir as vias arteriais e as vias intermediárias, né? Permite rampas de até 25 em vias locais, mínimas, em trechos curtos, quando a topografia exigir. Estende a exigência de ruas paralelas, 15 metros, ao contorno sul integrante do terceiro anel viário, né? Terceiro anel perimetral, ou a nova perimetral na zona sul, né? Perimetral sul. Aqui tem uma grande novidade, que é importante, né? Que tem três níveis de largura de ruas, né? 20, 15 e 12, que é a mínima. Então, ela incorpora bem certinho, né? E no plano viário, então, nos mapas, né, do plano diretor, ficam bem caracterizados isso. Bom, as áreas públicas, né, as ANVUPs, né? A compensação de ANVUP 15% é permitida em outros bens imóveis e edificações situadas fora do empreendimento, tá? Então, na proposta, permite a compensação, né, de 15% através de bens imóveis. Essa é uma grande modificação. A grande modificação, edificados ou não, ou ainda em dinheiro. Na realidade, vereador Cláudio, vereadora Andressa, essa e os que estão aqui presentes, os que nos acompanham, existia uma proposta, principalmente das urbanizadoras, poderem ceder lotes urbanizados para loteamentos populares. Né? Então, com essa aprovação, nós vamos conseguir que, muitas vezes, nos 15%, seja compensado, dependendo do aceite ou não do município, né? De lotes como pagamento, né? Das compensações, né? Que possam servir, inclusive, para alojamentos populares, que o município possa executar, então, em programas, né, habitacionais. A dispensa de reserva, então, de ANVUP, dispensado para glebas com área de até 10 mil metros quadrados, exceto o ZOC, né, conforme a alteração de 2008. Mantém a dispensa para glebas até 10 mil metros, exceto o ZOC, e adiciona, então, a dispensa para desmembramento de glebas em que as áreas resultantes sejam superiores a 20 mil metros quadrados. Hoje, por exemplo, na área rural, né, é permitido o parcelamento com até 2 hectares, né, 20 mil metros quadrados. Então, está se incorporando na cidade, né, sem a exigência, então, das reservas de ANVUP, áreas superiores a 20 mil metros quadrados.
quando houver o parcelamento dessas áreas de 20 mil metros quadrados, obrigatoriamente vão ter que pagar lá os 15% de área institucional. Parcelamento de interesse social. Pode ser implantado nas R4 e ZUM, ou em qualquer zona, se for iniciativa do poder público. Tá? Esse é o critério. E essa foi uma discussão também que permeou a legislação de águas, né, vereador Cláudio? Uma proposta apresentada numa emenda através da sua bancada. Então, pode ser implementado em R4 e ZUM, prevê regulamentação em outras áreas, permite que a reserva de AMBUP seja traduzida em lotes urbanizados titulados ao município. Né? Então, essa é uma proposta nova. O prazo de execução das obras, né? O prazo atual era de 2 anos, né? Prorrogável por mais 2, então um total de 4 anos. A realidade do mercado imobiliário nos colocou, e nas discussões que houveram, principalmente no Conselho do Plano Diretor, nas entidades representativas do setor, solicitaram, então, essa ampliação dos prazos, né, para 4 anos, sendo um total de 8 anos, né, uma prorrogação por mais 4. Porque eu confesso que até concordo com essa proposta, na medida em que dificilmente as urbanizadoras têm conseguido fazer a entrega nos 4 anos previstos na legislação atual. Então, é uma questão que a comissão pode se debruçar, se mantém, ou reduz esse tempo, né? ou se mantém o atual. A garantia e procedimento. Né? A garantia hipotecária será celebrada por escritura pública, não há prazo para a publicação do decreto. Agora, então, a garantia hipotecária deve ser incidente em, no mínimo, 35% dos lotes. O prazo máximo para a publicação do decreto de aprovação será de 15 dias úteis. Buscar uma garantia maior do Executivo, né? Especialmente para os loteamentos não entregues, tá? Onde pelo menos o município pode, com a venda desses 35% dos lotes, garantir a execução das obras que não são realizadas pelo loteador. Obrigações do empreendedor, né? Então, inclui o cercamento de área pública e a arborização viária. Então, adiciona a obrigatoriedade de executar a pavimentação do passeio público na testada das áreas públicas. Se vocês vão hoje, vamos colocar, vereador Andressa, Parque Cruzeiro do Sul, lá no bairro Cruzeiro. Tem o cercamento da área, mas toda a área ao redor não está calçada. Então, passa a se exigir, né, então, nas áreas verdes doadas ao município, que seja executada a pavimentação. Capacidade do empreendedor, não mencionada como fator de indeferimento. Aí a proposta é que a viabilidade ou aprovação poderá ser indeferida se for constatada a incapacidade operacional ou financeira do empreendedor. Acho que é uma garantia que o município tenta buscar para que os adquirentes de lotes, né, não sejam surpreendidos, né, por uma empresa que busca um parcelamento sem a mínima condição financeira, né, de empreender, e depois deixa todo mundo ao léu, né? Tem mais ali ainda? É isso. Bom, então, pessoal, isso é um resumo, né? Eu agregaria somente, vereador Cláudio, então, a essa discussão uma necessidade de que o quadro 1 do parcelamento, né, que é o final, o anexo 1, é o único anexo que temos aqui, há uma inovação que, para mim, é muito importante, principalmente na questão dos loteamentos. Em ZUM, em zona de uso misto, né, onde se permite uma redução do tamanho do lote para 125 metros quadrados, tá? Com a frente de 6 metros. É uma inovação. Confesso a vocês que durante muitos anos nessa casa sempre fui contra, mas está sendo proposta aqui, né? Estou sendo honesto, tá? Porque eu sempre defendi que o tamanho mínimo, Orlando, lá de muito tempo atrás, devia se restringir ao tamanho já proposto nos nossos loteamentos populares, né, de 200 metros, 10 por 20. Tá? Mas é uma proposta nova,
Tem várias cidades no Brasil que adotaram esse critério de áreas menores de 125 metros, especialmente em razão dos programas Minha Casa Minha Vida. Agora, é uma questão que eu acho que tem que ser bem debatida na casa com relação a isso, porque por que se chegou à época do governo Pepe a um lote de 200 metros? Vamos pegar a Vila IP. Né? A Vila IP, tu tem lotes o Conquista, o Vitória, a Vila IP, praticamente todos os loteamentos. Tu tem 10 de frente e 20 de fundos. Então, tu trabalhava na seguinte lógica: o sujeito vai lá, faz uma casa, casa um filho, ele sobe o porão, ele ainda sobra 2,5 metros do lado para entrar um carrinho, fazer uma garagem no fundo do lote, casa mais um filho, mais um outro, 3 filhos, faz mais uma casinha no fundo do lote e num lote de 200 metros é possível morar aí 4 famílias. Né? Então, esse era o critério. Num lote de 125 metros, basicamente vai ser uma unidade unifamiliar. Né? Porque tu vai ter 6 metros de frente, né? 6 metros de frente só. É praticamente impossível ter um acesso de garagem se tu não fizer o acesso de garagem embaixo. Então, essa é uma questão que eu faço um parênteses aqui, vereador Bressan, porque eu acho que ela tem que ser bem discutida, porque é uma inovação. E eu coloquei o histórico anterior, né, da discussão. Era isso, vereador Cláudio. Então, no mais, se o pessoal tiver alguma dúvida, também me coloco à disposição. Muito obrigado, vereador Frisso. Agradecer ao senhor pela explanação. Estava conversando com o vereador Bressan. É complicado mesmo, né? Às vezes o cara fica chateado. Obviamente a gente gostaria que mais gente pudesse participar de uma discussão tão necessária à sociedade, mas eu queria agradecer a todos que vieram aqui, em especial os assessores de vereadores, os meus assessores da vereadora Andressa, assessor do vereador Aldonei, assessores da vereadora Estela, meu agradecimento público, assessor da vereadora Rose Frigieri também, e a toda a população de Caxias. Como bem tratou o Frisso, nós tivemos na Lei das Águas diversas alterações que precisam ser incorporadas. Então, mais do que promover um debate de como dar-se-á essas incorporações, nós precisamos fazer um substitutivo. Essa é a questão principal. Se a Comissão do Meio Ambiente não fizer um substitutivo, a Comissão de Desenvolvimento Urbano fará um substitutivo e esse projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça, ou, em fazendo por nós, ela vai retornar de toda forma à Comissão de Constituição e Justiça, porque essa legislação vai se sobrepor à Lei das Águas. Então, se ela não tiver um substitutivo, ela deixa a legislação que hoje foi aprovada em segundo plano. E nós, embora tenhamos diversas discordâncias com a Lei das Águas, o vereador Frisso sabe, o vereador Bressan sabe quanta força eu e a vereadora Andressa fizemos nessa casa, nós aprovamos algumas alterações que nós entendemos que devem vigorar. Essa questão do interesse social, bem tratado pela vereadora Andressa, essa questão necessariamente da separação do esgoto, uma questão que para nós, no meio ambiente, é algo fundamental. Então, nós estamos aqui para construir um projeto substitutivo. Os vereadores que compõem a Comissão do Meio Ambiente tenho certeza que vão aderir a esse projeto substitutivo que vem da população e nós vamos ter divergência significativa. Queria agradecer os militantes do meio ambiente, militantes do desenvolvimento urbano, aqueles que defendem a habitação para uso social que estão aqui hoje, porque nós precisamos construir um projeto uníssono que seja aprovado por essa casa em razão da previsão regimental de votação. De imediato eu abro a palavra para que a gente consiga contemplar todos. Eu vou pedir que fale em 4 minutos, quando der 3 minutos eu vou avisar e a gente pode também utilizar a tribuna da nossa casa. O único detalhe é que nós precisamos necessariamente nos apresentar no início para que as pessoas possam dar os créditos e para que nós, posteriormente, quando da feitura da ata desta audiência pública, possamos colocar. O primeiro inscrito é o Paulo, por gentileza. Quem quiser realizar a inscrição, eu vou pedir para fazer... Wagner, tu conseguiria fazer as inscrições para nós? Conversar com o pessoal, ver quem quer se inscrever, por gentileza. Boa noite a todos e a todas, especialmente o meu amigo ali, o presidente da comissão, o Cláudio Libardi, o Eloy Frisso, meu bruxo já de 300 anos, o secretário Adriano, a vereadora Andressa, né? E não sei se tem mais vereador aí, mas se tiver e eu não lembrar o nome, já se sinta cumprimentado, e todos os colegas do plenário.
Precisa falar o teu nome. Perfeito. Meu nome... Não deixa molhar o bico. O meu nome é Paulo Roberto Pereira, eu sou advogado, grande coisa, né? Compro gado e não pago. Eu também represento nesse ato aqui o Mob Caxias, certo? Então vou iniciar. Eu gostaria, mas como é especificamente o parcelamento de terra, né, presidente? Eu gostaria, por exemplo, de falar da Lei das Águas, gostaria de falar da Lei 6031, fazer um comentário da Lei 246 e da 8212. Mas eu quero fazer um comentário inicial sobre o que o Eloy comentou no final, da testada dos terrenos, que ele foi crítico e com todo respeito. Eu respeito e eu acho muito interessante essa proposta dos loteamentos populares. Eloy, eu estava pensando assim, 125 metros quadrados, pessoal. Tu vê, num lote convencional hoje de 360, dá 2 lotes. Mas pensem bem, essa testada de 3 metros que o Eloy comentou, isso aí já é uma realidade em vários locais da cidade, não o loteamento popular, mas sobradinhos. O investidor compra um terreno e ele pega 12 por 30 e na testada ele faz 5 sobrados, entendeu? De 3 metros cada um. Embaixo garagem, em cima, por aí vai. Então isso aí já é uma realidade. E fazendo o lote, esse lote popular de 120 metros quadrados, vai ser uma beleza. Vai ser uma beleza. Eu apoio isso daí. Eu acho que é muito interessante. Então, partindo agora, mais diretamente para o parcelamento de terras. Eu vejo com muita tristeza, porque eu sei assim, nessa cidade, ao redor da cidade, está cheio de lotes aí. Vocês não têm ideia, não é escondido a expressão, mas como tem aquela norma que tu tem que deixar 30 metros de distância da faixa, da rua, da Rota do Sol, ele está escondido lá atrás, entendeu? Mas tem pipoca toda hora, lote. Se tu pegar aqui tu pegar aqui Montebérico, por exemplo, certo? Tu entra, tu enxerga a Marte Plata, aquela coisa, lá atrás, tem uns quantos lotes ali. Recentemente, uns 6 meses atrás, inauguraram um vereador de bairro, com 130 metros, aliás, 130 lotes. Ao redor lá da sede da Marco Polo, naquela testada lá, mataram, loteado tudo. Tá? Aqui atrás dos pavilhões que eu moro no Saúde, vocês não enxergam, né? Eu digo vocês, com todo respeito, não enxergam, mas está tudo loteado lá para trás, lá da Igreja da Saúde, lá atrás. Aí tu vai aqui pela Rota do Sol, eu e o Sandro Bossardi, que a gente para brinca... Para concluir, Paulinho. A gente brinca muito. Uma coisa, presidente, que me preocupa muito, quando o loteador faz... a gente chama de decapagem, né? Decapagem, eu não sei se está previsto aí. Ou seja, pessoal, ele raspa toda a vegetação da área. Isso aí é um baita de um crime. Primeiro, desculpa a expressão, mas são burro quem faz isso aí. Por quê? Tu faz a infraestrutura, canaliza, esgoto, aquelas coisas ali, boca de lobo, dá aquelas enxurradas, vem tudo para a boca de lobo, entope tudo. Então, se imagina, nem vou fazer comentário. Outra coisa que eu quero comentar também, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que cada ser humano precisa de 14 metros quadrados de verde. Eu disse verde, vegetação, para fazer a fotossíntese, aquelas coisas que a gente sabe, para purificar o ar. Então, eu vejo com muita tristeza esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos pegar lá o Samuara.
Eu já vou encerrar, o Samuara. Samuara é 400 metros, 400 hectares. 15% tem que dar para o município, ou para o SAMAI, não me interessa. Então vai dar 60 hectares. Eloy, foi comentado nessa lei aí que esses 60 hectares, por exemplo, daria para o município fazer loteamentos populares. Sou contra. Sou contra. Essa área ela tem que ficar intacta ou ser pouco usada para ela ser um purificador de área ali, naquela área que foi impactada. Já tem um erro lá na Lei das Águas, lá na 246, que autorizava o loteador comprar lá no apanhador esses 60 hectares. Você entendeu? Os 60 hectares tem que ficar, não foi causado um impacto. O meu Juventude, Esporte Juventude, ele quando vendeu tudo, fez aquela, desculpa, carada, arrebentaram com tudo ali. Foram, entendeu? E por aí vai. Então, eu vou bater nessa tecla. Nada de fazer benfeitorias brutas nos 15%. Os 15% é para ficar preservado. Muito obrigado, desculpa me prolongar, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Próximo inscrito, Orlando Michele, tenha bondade. Como o tempo é relativo, vou falar que o Paulo só usou 4 minutos. Com a mesma relatividade, Orlando Michele. Boa noite a todos, ao presidente Cláudio, ao vereador Hélio Frisso, ao vereador Bressan, Andressa, todos que estão aqui. Sim, nós, como cidadãos, sempre temos pouco espaço, né? Lógico, e os nossos representantes nem sempre nos representam, mas nós temos que lutar para que eles façam isso. Mas, independente, né? O Ed Eloy sabe essa minha opinião de muito tempo, né? Então, por isso que eu tenho a liberdade de dizer aqui. Mas, assim, alguns comentários que eu gostaria de fazer e também algumas perguntas, se puderem ser respondidas hoje, tudo bem. A equipe que montou este projeto, né, poderia ser citada um dia para nós sabermos quantos urbanistas tem ali e quantas pessoas que realmente têm esta competência para fazer isso, porque nós tivemos casualmente eu vi hoje um fato histórico, inédito e deplorável para mim, a Praça Dante. As demarcações dos canteiros foram todas pintadas de cor branca. Tchê, mas pedra não se pinta, é um absurdo, né? Mas quem foi que teve essa brilhante, estúpida ideia de fazer isso? E pintaram todos meio-fio de Caxias. Alguém deve estar patrocinando alguma coisa para que se venda tanta tinta para o município, né? Bom, mas independente desse pessoal que fez isto, né? Também seria bom saber o que é que vão fazer com todos, já foi comentado aqui, todos os lotes, terrenos baldios que tem no município, que estão aí especulando. Nós temos que aplicar no município aquela lei do imposto progressivo, que também é de Eloy. O Estatuto da Cidade, ele permite que se faça isso, mas quem que tem coragem de fazer isso? As administrações até agora não tiveram, e nem sei se vão ter, porque aí quem é que interfere? E outra questão, quem é que está querendo que esta lei altere? Quem que está pedindo? Isso é uma questão que nós temos também que saber, porque senão o interesse ele começa a ficar desvirtuado. É a população que está pedindo. Quem é que pede terreno de 6 metros, Ed Eloy? Ruas de 12 metros, que é 8 de tráfego para automóvel e 2 de calçada para cada lado. No início, tudo bem, umas casinhas, e depois de alguns anos, o plano diretor muda de novo, acontece que nem no bairro Panassolo, que hoje não dá mais para trafegar. Por quê? O bairro Panassolo permitiram que construíram um prédio de 20, 30, sei lá quantos andares, enche de carro todas as ruas e não se trafega.
Então tem que ter rua, porque as pessoas têm que pensar que amanhã todos vão ter automóvel. Ou por acaso o transporte público vai funcionar nessa cidade, ou em qualquer lugar do mundo, por enquanto pelo menos. Até que o capitalismo estiver prevalecendo, vai ser o automóvel. E todo mundo vai ter seu automóvel para fazer aquela garagem que o Edio Frisso falou. E vai precisar. Então, essa questão de nós ampliarmos demais o perímetro urbano. Hoje, nós no perímetro urbano existente, pagamos toda a infraestrutura, mas o pessoal que tem terreno baldio não paga. Então, por isso que eu estou dizendo que tem que implantar o imposto progressivo. Os nossos candidatos futuramente deverão apresentar aqui a proposta do imposto progressivo, para que a gente possa viabilizar melhor e evitar essas especulações dos loteamentos. E sobre a lei das águas, Edio Eloy, não vou comentar porque é uma vergonha o que fizeram. Porque, não, eu estou só querendo te dizer, né? Porque também tu sabe da minha opinião. E logo Caxias vai ter problema. Vão impermeabilizar demais e não vai ter água nem nos poços artesianos que o pessoal está furando hoje, que estão tendo que aprofundar mais, porque todo o nosso solo está impermeabilizado e não vai mais ter água. Mas eu já perguntei qual é o bairro que vai ficar sem água primeiro. Não vai ser o centro. Obrigado. Muito obrigado, Orlando. Sabe que essa questão de baixa participação, Orlando, é uma crítica que eu acho válida. Só queria falar que todas as reuniões da Comissão do Meio Ambiente, todas as reuniões da Comissão do Meio Ambiente foram públicas. O senhor teve a oportunidade de participar de várias, eu lhe agradeço publicamente e acredito que nós temos que ter uma cultura de participação, né? Porque imagina toda a convocação que nós fizemos, acho que a maioria que recebeu a convocação, eu mandei para 200, 300 pessoas, diversas entidades, né, Felipe? E a gente fica profundamente chateado, porque é o momento de construir o projeto, depois fica muito complexo alterar uma legislação que é tão complexa de ser construída. É a única oportunidade que nós temos de alterar isso, professora Vânia. E as pessoas não comparecem, mas bom, uma questão que precisa de ser debatida posteriormente. Maurício, por gentileza. Não gosto da tribuna, me deixa nervoso. Bom, acho que sim, só se der para tirar um pouco do agudo aí, tá dando uma clipadinha. Bom, eu sou o Maurício, sou presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Caxias do Sul. Também faço parte do Conselho Plano Diretor, representando o Diretório Central de Estudantes, Maurício Rossini dos Santos. E também sou vice-presidente do Conselho Municipal de Habitação. Algumas preocupações que o Orlando coloca, eu acho que são pertinentes para a gente trazer à luz do debate, né? Na explanação, saudar os componentes da mesa, saudar o presidente, enfim, a vereadora Andressa e os colegas assessores que estão presentes e quem acompanha de casa, né? Mas, retomando, assim, acho que os interesses são importantes de ser mencionados, né, Orlando? Acho que na parte da recapitulação que o secretário Frisso fez na sua explanação, faltou um detalhe, eu acho, que a gente teve a discussão desde de 2019, assim, ou talvez até antes, já se discutia a modernização da lei de parcelamento, mas que existiu uma proposta até 2021 que foi substituída quase completamente a partir desse período, que foi discutido a partir de outros interesses, né? Então, acho que é importante a gente ter, nessa linha histórica, também essa colocação, né? Então, a gente, na troca de secretário de planejamento, ali no período da Margarete, a gente teve uma reformulação do que vinha sendo discutido e o projeto foi substituído. Acho que é importante se ter o conhecimento e também dentro das reuniões acho que é um sintoma importante que o Cláudio coloca de que, bom, a gente não tem muita participação da população numa audiência pública, mas nas reuniões do Conselho do Planejamento a gente tem alguns participantes, né, que já que são reuniões abertas, que representam seus interesses e que talvez sejam os principais interessados nessa modernização, nessa alteração da lei. Mas, trazendo o que preocupa, assim, em relação ao planejamento urbano, eu acho que
nos preocupa não só em relação à lei de parcelamento, mas também a nova lei de zonas de águas. A gente vai entrar em processo de discussão da revisão do plano diretor, e que, como bem mencionado pelo Frisso, a gente tem o Estatuto da Cidade, ele recomenda, né, que a gente tenha marcos centrais de normatização do planejamento urbano da cidade, e acho que o plano diretor é o principal, né? E preocupa o IAB a forma como foi escrita o projeto de lei 310, né? Algumas palavras na composição de artigos ele permite, né, ou dá a possibilidade de interpretação de que o município pode, através de atos discricionários, alterar zoneamento parcialmente em algumas áreas, enfim, né, de forma menos segura, assim, né, sem passar pelo processo legislativo tradicional, enfim, permitindo uma flexibilização ao interesse que talvez não seja o interesse público de maneira imediata. E acho que essa seria a principal, assim, né? A gente tem uma alteração dessa postura hierárquica, né? A gente tem o plano diretor, e aí, bom, o plano diretor vai ser discutido posteriormente, a gente tem essa possibilidade de pegar mecanismos aqui e aplicar no plano da própria lei de zona de águas, compor o plano diretor, mas que, enfim, a lei que regra o ordenamento urbano da cidade é o plano diretor, né? Então, a gente não pode criar instrumentos em outras leis que possam flexibilizar isso de uma maneira que simplifique os interesses dessas pessoas que estão por trás das alterações. Então, acho que seria isso de momento. Muito obrigado, Maurício. Convidar a professora Vânia para ocupar a tribuna, por gentileza, prof. Muito boa noite a todos. Desculpem que eu cheguei um pouco atrasada, perdi a apresentação, mas todo mundo que me conhece, conhece um pouco da minha história, sabe que eu venho trabalhando muito com a questão do uso e ocupação do solo, né, de estudo sobre o uso e ocupação do solo e a relação disso com escoamento superficial e subterrâneo, né, e também, obviamente, com drenagem pluvial e com a consequência que são os alagamentos e as enchentes. Então, uma coisa que muito me preocupa, e eu gostaria de deixar aqui, vejam bem, a minha participação aqui ela é essencialmente técnica, de quem tem uma visão ecossistêmica de cidade. Eu não vejo lote, eu vejo cidade. A cidade ela é um conjunto, ela é uma área que está dentro de bacias hidrográficas. Caxias do Sul se localiza no topo, e até mesmo por isso, Caxias do Sul afogou todas as suas nascentes. As nascentes de todos os rios que drenam Caxias do Sul estão afogadas por cimento. Né? Onde é que estão as nascentes do Tega? Onde é que estão as nascentes do Pinhal? Onde é que estão as nascentes dos principais rios que nós temos no município? Estão na área urbana, estão por baixo da terra. Né? Eu sou do tempo que saía mapeando por aí as nascentes que ainda existiam dentro da cidade. Então, tem algumas coisas que me preocupam quando a gente fala em parcelamento, em diminuição de espaços territoriais, seja para que fim for, mas a pergunta que sempre fica por trás é para o interesse de quem, primeiramente? Porque da população como um todo, não é. Porque, se fosse, nós estaríamos aqui falando de qualidade de vida. E qualidade de vida não é padrão de vida. Qualidade de vida é ar, água e alimento. E, por consequência, saúde. Nisso se traduz qualidade de vida. Então, quando eu ouço a palavra parcelamento, né, eu vejo o esquadrejamento da cidade em pequenos pedaços, desrespeitando ou até desconsiderando, enfim, os espaços que precisam ser preservados.
ou diminuindo essa extensão da vegetação que está ali, uma exigência burra, me desculpem, na minha cabeça ecossistêmica, não entra a ideia de ter que decapar um terreno para lotear. Eu não consigo entender isso, gente. Ninguém vai conseguir me explicar o que isso significa. Então, você chega, tira toda a vegetação, tira todo o solo em cima do terreno, não dá opção para quem for usar o terreno de se beneficiar da vegetação que está em cima, porque é obrigatório limpar para poder lotear. Limpa, deixa o solo exposto, a chuva vem, carrega aquele solo embora, né? Cria-se uma tubulação que em pouco tempo está exaurida, e por aí nós vamos. Então, esses aspectos da cidade de Caxias do Sul me preocupam muito. E me chama a atenção um discurso um tanto quanto inconsistente, quando se fala, quando está no discurso dos nossos gestores, falar em cidades sustentáveis, cidades esponja. Onde é que está o conceito de esponja nessas propostas? Onde é que está o conceito de esponja na Lei das Águas? O que aconteceu na Lei das Águas com os banhados? Banhados são nascentes. Gente, tem muita ignorância sistêmica em tudo isso. Me desculpem. Né? E esse é o olhar de quem cientificamente, como eu disse, olha para o território como um todo e não por pedacinhos. E a água, gente, é o elemento que está por trás de toda e qualquer coisa. Entender ciclo hidrológico, o papel das árvores no ciclo hidrológico, a função da drenagem urbana no ciclo hidrológico. E eu não vejo se falar, por exemplo, em SBN, em soluções baseadas na natureza no ambiente urbano. Eu vejo árvores sendo botadas no chão o tempo inteiro, sem que seja feito um diagnóstico mais preciso da condição daquela árvore, da possibilidade de fazer uma dendrocirurgia na árvore ao invés de botar no chão, das maravilhosas, como é que eu diria, esculturas botânicas que nós temos na cidade. Dá para fazer uma amostra artística do que se fez com a vegetação no município de Caxias do Sul. Só que a vegetação, gente, é o ponto de partida para a retenção de água no sistema. Porque a água da chuva, quando cai, primeiramente ela encontra a copa da árvore. Aí ela vai escoar lentamente, vai chegar no solo e vai conseguir infiltrar e vai recarregar os aquíferos, que é uma outra coisa que eu aviso há muito tempo aqui na região. Nós vamos ter um colapso econômico por excesso de retirada de água subterrânea. Nós estamos, a maioria aqui está tirando água lá de baixo. Caxias ainda abastece com água superficial, mas a região como um todo não é assim. E se nós olharmos aqui ao redor, praticamente cada empresa tem o seu poço. Mas quem é que está repondo a água lá embaixo? Na medida em que nós impermeabilizamos o solo, nós tiramos o potencial de infiltração. Não tem mais infiltração, não tem recarga de água subterrânea. Então, parcelar, calçar, cobrir, edificar completamente os terrenos, só nos leva de marcha ré. Frente aos cenários que nós estamos vendo e que vão continuar. E mais um detalhe, a responsabilidade dos municípios da Serra em reter ou aumentar o tempo de residência da água aqui em cima, deveria ser dever em relação aos municípios que estão lá embaixo. Porque é daqui que a água escoa e é daqui que vai o sedimento e toda a poluição que a gente gera aqui em cima e que vai chegar, vai contribuir com os municípios lá de baixo. Gente, são muitas coisas para se falar quando se fala em ecossistêmica. Tá? Então, para falar de ecossistêmica, não dá para falar de lote. Me desculpem. A pergunta que eu deixo é, qual é o projeto de cidade de Caxias do Sul? A cidade do futuro que a gente quer, uma cidade de cimento, sem árvores, sem drenagem, ou com drenagem precária? Eu não penso nem nas ruas estreitas que não dá para passar carro, porque já tem muitas, que se encontrar 3 ali, é certo que ninguém passa.
Não é esse o aspecto. Inclusive o tipo de calçamento ou a contemplação nas calçadas dos jardins de chuva para ajudar na drenagem. Onde é que estão essas propostas? Eu não vejo elas. Mas vejo o discurso de cidade sustentável, cidade esponja. Eu já vi várias vezes nossos gestores falando nisso. Eu quero ver concretamente, no papel, os projetos de valetas de chuva, de jardim de chuva, de sistemas de drenagem baseados na natureza e de uma arborização urbana coerente com o clima que nós temos aqui. Entre todos os benefícios de uma árvore, um dos mais importantes é justamente o abatimento de calor. Só que o que a gente está fazendo é aumentando cada vez mais as ilhas de calor na cidade. Aí vem um projeto de parcelamento do solo, traz consigo o quê? Mais uma redução da vegetação. Desculpem o meu desabafo, né? Mas era esse o recado. Muito obrigada. Muito obrigado, prof. Essa questão da decapagem, eu posso encaminhar no substitutivo. A grande questão, para mim, né, e precisa ficar claro para todos, é que precisa ter muita técnica e muita perícia para fazer o substitutivo. Vou precisar da ajuda da senhora, vou precisar da ajuda do Orlando, a gente vai precisar da ajuda do Maurício, vai precisar da ajuda... precisa de ajuda de muita gente, né? Porque, bom, a Vera é uma das pessoas mais próximas da Comissão do Meio Ambiente dessa casa, sabe a força que a gente faz, por exemplo, para alterar o modelo de poda com a revogação do decreto. Não preciso falar para todos aqui, o Orlando esteve nas reuniões. Agora, a grande questão é que nós precisamos de gente técnica e, mais do que isso, precisamos de maioria aqui. A última inscrita, salvo o melhor juízo, é a vereadora Andressa Marques. Depois eu retorno para a mesa e, posteriormente, a gente vai abrir, Felipe, uma consulta pública para que nós possamos receber de todos essas alterações. Só que a gente precisa de formulações técnicas, exemplo da professora Vânia, para que nós possamos promover a alteração através de um substitutivo. Muito obrigado. Qualquer coisa eu te dou uma parte aqui. Eu estou acostumada já a dar parte. Posso com certeza, te ceder um espaço à minha fala. Bom, eu acho que, primeiramente, é importante, né, falar o que nos traz aqui e os interesses que estão em jogo. Eu poderia nem falar aqui, fazer uso da palavra, mas acho importante, como uma das vereadoras presentes, porque acho que é importante dizer, vereadora Libardi, algumas coisas para as pessoas que estão nos acompanhando daqui de casa. Primeiro, que a Lei das Águas era para ter passado no dia 23 de dezembro. Né? Nós fizemos um movimento todo para que isso não acontecesse, porque achávamos que era inadequado, no mínimo, né? E gostaríamos que houvesse muito mais diálogo, mas, às vezes, não tem diálogo nem com a Câmara, imagina com a população. Segundo, que a lei do uso e parcelamento do solo já era para ter passado também, vereador Libardi. Isso é importante dizer. Que o senhor, né, com meu apoio e com a participação de diversas entidades, fizeram um movimento para que houvesse essa audiência pública, enfim, para que houvessem dispositivos que fizessem com que nós pudéssemos ter o mínimo de debate sobre o assunto. Né? Então, primeira coisa que comentar aqui sobre a participação popular. A participação popular ela é cada vez mais complexa, né? Porque quando são assuntos do momento, assuntos sensacionalistas, enfim, a gente sabe que as pessoas tendem a se mobilizar muito mais. Quando são debates mais complexos, é mais difícil de apresentar isso para a sociedade e a gente tem mais dificuldades de mobilização. Mas isso não quer dizer, né, professora Vânia, Orlando, Maurício, enfim, que trouxeram esse aspecto, que a gente não vai fazer um esforço para poder mobilizar e para poder dialogar com segmentos interessados, inclusive para poder explicar para aquelas pessoas que, porventura, não entenderam, porque, ao fim e ao cabo, é bem fácil de explicar os interesses que estão em jogo. Nenhum projeto de lei, nenhuma ação, nenhum serviço vem para essa casa ou acontece na cidade sendo neutro. Aí é ingenuidade a gente pensar que não existem interesses por trás. E, geralmente, são interesses de poucos, né? De gente que tem muito dinheiro, de gente que tem muito poder e quer utilizar a cidade e as leis para poder exercer esse poder. Né? Então, nós vivemos um momento que,
Obviamente, nós precisávamos pensar mais no meio ambiente. Obviamente, nós precisávamos falar de projeto de cidade, professora Vânia. E nós, eu e o vereador Libardi, a gente fala isso aqui todos os dias. Para nós é óbvio. Tu não pode pensar na Caxias do hoje. Tu tem que pensar na Caxias do amanhã, de 4 anos, de 10 anos, de 20 anos. Mas, infelizmente, não é essa cultura que nós temos da gestão pública e não é isso que a gente vê dessa gestão municipal. Então, é urgente que a gente possa utilizar dados, informação, diagnóstico da nossa cidade, para que a gente possa tomar decisões que não vão causar danos amanhã. E aí, se a gente só utilizar a ciência, se a gente utilizasse a ciência, a gente não precisava ficar debatendo um monte de coisa aqui. Mas a verdade é que muitas vezes se utilizam da desinformação para poder fazer com que os interesses de poucos prevaleçam. Então, a participação popular ela é essencial. Essa questão do zoneamento dos espaços e a flexibilização das áreas, né? A não consideração das nascentes nas áreas urbanas, a diminuição dos espaços territoriais, né? Tudo isso nos preocupa imensamente, porque nós já sabemos qual que é a condição que se vive em Caxias do Sul. Quando é para construir um loteamento popular, aí é o lugar mais distante, com as condições mais desfavoráveis. Quando é para construir um condomínio, fazer uma grande empresa, os caras chegam a mudar a lei, volta e meia, o vereador Libardi debatemos aqui, que mandam lei específica para alterar um zoneamento específico, né? Então, infelizmente, o interesse da maioria da população e da nossa cidade, muitas vezes, não é o que prevalece aqui. E por isso que esse espaço é essencial para poder iniciar essa discussão e que a gente não tenha, então, deixa esse pedido, né, para os representantes da gestão, que não haja tanta pressa, assim, para aprovar uma lei que precisa de mais cautela. Vai haver o debate do plano diretor, nós queremos, sim, fazer com que ele seja participativo, e acho que é essencial, vereador Libardi, termos consulta pública para que os segmentos e as entidades envolvidas possam trazer suas opiniões, isso é o mínimo, né? Eu tenho opinião, e falo aqui várias vezes, essa opinião é impopular entre meus colegas, que a gente teria que fazer plebiscito e referendo para definir as coisas mais importantes da nossa cidade. Assim tu faz o debate público, tem que ter fórum de cidade, tem que ter conselho de cidade. Não dá para vir aqui nós, 23 vereadores, e o executivo, e achar que a gente tem o direito de tomar decisões que vão impactar todos para daqui a muitos anos, sendo que a gente nem faz o nosso papel de ouvir a população. Então, por mais que aqui nós estejamos, né, num número que nós gostaríamos que fosse maior, a gente sabe que a participação popular é assim. Nós precisamos começar de algum lugar e que esse seja o início do importante processo de debate e que a gente possa olhar, assim, para Caxias do futuro, né, mas tomando decisões inteligentes, né, que pensem na população e que pensem no meio ambiente hoje. Obrigada, vereador Libardi e demais presentes. Agora funcionou. Muito obrigado, Andressa. Acho que essa questão da consulta pública vai ser muito necessária, convidar todos a participar. A gente enviou convite para, eu acredito, né, tinha uns 10 professores da UX, prof. Vânia. Eu encaminhei convite. A senhora sabe que de técnico e professores que têm capacidade tanto do meio ambiente, como na questão hídrica, como na questão do direito, tinha vários que tinham capacidade. Agora foge também da nossa vontade, né, Orlando? Minha vontade era ficar ouvindo aqui gente até 5 horas da manhã, mas infelizmente a situação foi outra, a gente vai ter que começar a ouvir por e-mail ou por carta, telegrama. Pessoal, eu queria agradecer a todos. Vou passar a palavra para o Bressan fazer sua manifestação final e posteriormente para o Friso. Paulinho, se eu passar a palavra para ti, eu tenho que abrir uma segunda rodada, querido, mas eu vou te ouvir depois, tá bem? Vamos lá. Ô, Paulinho, pega aqui minha parte, vai firme aí. Vai no microfone. É assim, pessoal. Eu vi que a professora Vânia e eu também, com todo respeito, o Sandro, nós somos uns brigões, sabe? Eu não sou engenheiro urbano, mas eu defendo a natureza com unhas e dentes. A decapagem, vereador Libardi, se não me falha a memória,
Na lei antiga 246 não tinha essa previsão. Agora, na lei 812, se não me falha a memória, que eu li ela na corrida, tem 115 artigos. Tá? Me parece que o artigo 83, vereadora Vânia e Sandro, ela está proibindo agora a decapagem, mas eu não tenho certeza, tá? Mas se não tem, a gente tem que brigar para proibir isso daí. E até uma burrice do próprio loteador. Certo? Obrigado mesmo. Obrigado, querido. Falou até Meu menos. secretário do SDU, meu amigo Bruxo. Boa noite. Obrigado, Paulinho. Presidente dessa comissão e demais membros, vereadores e nosso sempre vereador Frisso, quero agradecer aqui a participação, o convite. Como eu disse desde o início, a gente precisa debater. Audiências públicas são pertinentes, participei de várias dentro da casa enquanto vereador e enquanto secretário, as que eu puder participar, aí, Libardi, serei sempre grato a vocês aí que nos convide. Tenho certeza absoluta que o debate ele é produtivo, teremos que avançar muito mais, né? A lei ela não é tão simples assim, mas eu acho que dá para se entender, compreender. Nós já vínhamos aqui, durante a apresentação do colega Frisso, nós vínhamos debatendo algumas situações, né, que a gente entende. Como eu digo, saindo fora, de trás de uma mesa ou de dentro de um escritório, só a realidade das ruas que vão nos mostrar o que a gente precisa fazer de mudanças para o nosso município pertinentes. A gente trabalha muito lá com questão de aprovação de projeto e principalmente também na hora do habite, e todos sabem, né? Infelizmente a professora acho que acabou de falando da permeabilidade, né, que nós temos hoje no município. Hoje ela é praticamente totalmente desrespeitada. E eu trabalho muito forte nessa questão, principalmente na hora da liberação do habites, que eu respeito muito a questão da permeabilidade. Porque sabemos que quando tu abre um loteamento há talvez 10, 15 anos atrás, esse loteamento ele sequer tem uma edificação em cima. E lá se coloca uma tubulação de 60, 80, enfim. E aí, posterior a isso, vocês imaginam 100, 150, 200 lotes totalmente edificados. Já não dá mais conta. A rua pavimentada já não é mais o mesmo critério que se usa lá no passado para tu poder, né, fazer a conta de quanto tu precisaria dessa tubulação. E isso a gente sabe o que nós sofremos. Eu tenho na minha região, principalmente há mais de 40 anos, a famosa, né, frente da Visate, que a gente sabe. Eu conheço aquela tubulação da onde inicia, da onde vem, da onde vai e tudo mais, que sou da região. E hoje nós precisamos do quê? De uma tubulação lá estilo galeria, porque ela não se comporta mais. De 80 se reduz para 60, se reduz para 30, 40 e vai explodindo a tubulação diretamente. Então, acho que é pertinente a gente poder discutir e vários temas aí também. Nem vou aqui, acho que cumprir os meus 4 minutos, porque eu tenho certeza absoluta que foi falado também sobre a questão, sabe, da questão da exploração imobiliária da nossa cidade. E a gente sabe que tem loteamentos aqui em Caxias e eu posso aqui abrir alguns que talvez 2 ou 3 proprietários são praticamente donos de todos os lotes lá de 100, 150, 200 lotes. E o cara fica esperando, né? E ele não está precisando e ele fica esperando, né, essa exploração imobiliária ela saltar de 100 para talvez 1 milhão. E aí dali para frente que talvez ele vai, né, fazer o comércio daquela área. Exatamente, temos muitos lá que não terminam por falta, né, de questões financeiras e aí ficam impedidos lá, e a gente teve isso aí não muito distante, né, com empresas bem conceituadas na cidade. Mas acho pertinente, eu tenho certeza absoluta que nós vamos aperfeiçoar e vamos avançar muito aí durante esse processo de debate. Obrigado. Meu prédio tem 30 apartamentos. Um cara comprou 12. Pois é. Eu comprei metade metade o Itaú que financiou o resto do meu. Achei que tinha comprado. Por isso, sabe que a Michele falou de tributação. Tu, quando militava no PCdoB, leu o Georgismo e o Comunismo no Brasil, de Monteiro Lobato? Você fala sobre tributação. Tu leu também esse, né, Michele? De imediato, Friso.
Depois que inventaram essa capinha da Câmara, que no meu tempo não tinha. Pessoal, assim, ó, vereador Cláudio, vereador Andressa, eu tive nesta casa participação em 7 mandatos. 7 mandatos, então, posso falar de cadeira de que, amigo Orlando, do ponto de vista da legislação, a nossa cidade avançou bastante, do ponto de vista de discutir as demandas, as questões que dialogam com o tipo de cidade que queremos e assim por diante. Nas campanhas eleitorais, essa campanha também, as propostas elas vão nesse sentido. Agora, eu tenho muito respeito pela academia, mas a vida real é completamente diferente. E quando tu está no poder executivo, especialmente, ou mesmo no poder legislativo, a vida real nos empurra para outras situações. Por exemplo, nós queríamos ter tido aqui toda aquela ocupação no bairro Serrano. O governo foi incompetente do ponto de vista de coibir que o Serrano, o Capivari, o São Ciro, o Santo Antônio, todos esses espaços fossem ocupados, embora a represa da Maestra já estava lá e a área de proteção devia ser preservada. Os governos foram incompetentes, não só incompetentes, foram omissos também, sei lá. Tá? Mas, na realidade, a vida real empurrou aquelas pessoas para aquele local. Era onde podia comprar um lote. Vereador Andressa, vossa senhoria que agora mora no bairro Cruzeiro, meu pai foi morar no bairro Cruzeiro em 1960. O loteamento com o bairro Cruzeiro, quando foi parcelado, quem os vendeu, a família De Lázaro, família, nem me recordo qual outra, eles só fizeram uma planta baixa do loteamento, Orlando. Não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada, não tinha ônibus, não tinha creche, não tinha... mas tinha escritura. Tinha escritura. Meu pai tem escritura desde 1960. Comprou com escritura um lote de 360 metros quadrados. Então, a vida real é diferente, tá? Tudo bem, a gente vem aqui, defende. Essa questão do decapamento ali, que vocês estão olhando, eu falei 1000 vezes nessa Câmara. O próprio prefeito, vereador Adiló, fez um projeto de lei proibindo o corte nos loteamentos. A própria Secretaria de Meio Ambiente se colocou contrariamente. Por quê? Porque na vida real, lá dentro da Secretaria, como é que tu faz para, no tempo da ocupação do loteamento, observando, vereador Bressan, a questão da especulação imobiliária, o cara que compra 50 lotes, ele quer um lotezinho limpinho. Porque o cara que vai lá comprar, não, eu não quero esse pinheiro no meu terreno. Eu não quero esse IP no meu lote. Então, quando faz o loteamento, o cara já quer limpar. Tá? E aí, como é que tu vai fazer essa transição entre a aprovação do loteamento, manter a mata nativa, e a gente fez umas discussões muito grandes, aqui eu, o vereador Marchioro, outros, né, com grandes contribuições, Orlando mesmo participou, de que nós devíamos evoluir, professora Vânia, para respeitar pelo menos as curvas de nível. Pelo menos as curvas de nível, né? Porque o que funciona aqui é o trator e o dinamite. Tá? Todo mundo sonha em ter o terreninho planinho, né? Tá louco, vou comprar essa pedreira aí. Né? Então, dá-lhe dinamite, né? Então, essa é a vida real, tá? E todos nós aqui, os mais antigos, eu acompanhei, por exemplo, quando foi implantado o loteamento Vila IP. Tu tinha toda uma faixa que ia da Getal até o bairro Santa Fé, que não tinha ocupação nenhuma. Tudo área para especulação imobiliária. E quem levou toda a infraestrutura até a Vila IP, depois Belo Horizonte, depois os outros loteamentos que se estabeleceram por lá, depois da Rota do Sol, foi a prefeitura, foi a cidade, para ajudar esse pessoal que... tu tinha ali no Fátima aquela ocupação, que finalmente se fez um programa fantástico ali, que eu reputo, um dos mais importantes, de urbanização do Fátima Abaixo, né? Que era uma ocupação ao lado do valão. Né?
Então, a cidade avançou muito. A legislação de água, meu amigo Orlando, a 2452, ela foi pioneira, sem dúvida nenhuma. Quando o pessoal do SAMAI, lá, os antigos que trabalharam conosco lá, contrataram o estudo da Perfil para definir, a nível das bacias de captação propostas, o que era zona de recarga, o que era zona de carga, o que era de nascente, que não sei o que lá, foi um grande avanço. Isso foi importante, que definiu, do ponto de vista da legislação de águas, o nível crítico, o nível baixo, o nível mínimo, o tamanho de terreno, a possibilidade de densificação. O Dalbó até hoje respeita. A bacia do Dalbó até hoje respeita aquele estudo da Profil, do ponto de vista da densificação, de quantas famílias, quantas pessoas podem ser permitidas. Então, Caxias avançou, Caxias avançou bastante. Então, nós não somos a turma do atraso. Nós somos exemplo para muitas coisas no Brasil. No Brasil. Tá? Agora, com todo o respeito que eu tenho, né, por todo mundo, a vida real é completamente diferente, né? O sujeito quer ter um terreninho para fazer a casa. Vamos pegar a vida de hoje. Nós estamos com 6 mil venezuelanos em Caxias, disputando o Sobradinho, vereador Paulo. Vereador Paulo, já estou lhe chamando, Quando você estava falando na tribuna, eu me lembrei do Pizete, né, que não parava de falar, né? Que gosta do microfone, né? Então, que estão disputando um Sobradinho lá no Campos da Serra. Já tem lá corretor de imóvel que só fala em castelhano. É isso, essa é a dura realidade da vida, né? Quem está circulando pelos bairros, conhecendo, né, Bressan? O vereador Cláudio, a Andressa, que também vive pelos bairros. Tá? Essa é a dura realidade. Então, eu só gostaria de dizer assim que, quando o governo abre a possibilidade de uma discussão ampla sobre a lei de parcelamento e uso do solo, a possibilidade da Câmara apresentar até um substitutivo, porque esse projeto que está aqui, Maurício, ele foi amplamente discutido no Conselho do Plano Diretor. E pauleira ali na discussão. Votações. O governo respeitou exatamente o que foi aprovado no Conselho do Plano Diretor. E aí não venho querer dizer que outros interesses aconteceram nesse meio caminho do Conselho do Plano Diretor até vir esse projeto para a Câmara. Tá? E eu fui tão honesto que levantei uma divergência aqui. Levantei uma divergência, tá? Com relação ao projeto que está aí. Então, nessas questões, eu digo que acho que o encaminhamento que a parceria está dando, vereador Cláudio, dá uma consulta pública, ótimo. Eu também sou dos que defendo, vereador Andressa, plebiscito, mas não foi regulamentado. Vereador Orlando, o imposto progressivo, os caras liquidaram. Quando se discutiu o Estatuto das Cidades, eles transformaram o imposto progressivo uma discussão de 10 anos para tu poder implementar o imposto progressivo. Aí tu não tem um prefeito que dá continuidade ao que o outro começa e começa tudo de novo, né? Então, da forma que foi aprovada na Constituição e no Estatuto das Cidades, a questão do imposto progressivo, foi a maior pauleira na discussão que aconteceu no Congresso na época, né? Os que acompanharam, inviabilizaram o imposto progressivo. Como inviabilizar a contribuição de melhoria? Como cobrar a contribuição de melhoria? Até hoje, os governos municipais, todos não conseguem cobrar a contribuição de melhoria. Fazem investimento de 150 milhões em asfalto na cidade, as pessoas são beneficiadas e tal, não sei o quê. Tu não pode cobrar nada do ponto de vista de contribuição de melhoria. Isso vale para toda a cidade. Vale para toda a cidade. Então, essas questões, elas refletem... vereadora Andressa, eu já estou acostumado com essa palavra lá de muito tempo e fecha aí, correlação de forças, né? Tem gente que quer avançar, tem gente que quer retroceder. Tem gente que quer acumular riqueza, tem gente que quer distribuir. Então, segue a vida, né? Vamos em frente. Obrigado, vereadora Cláudia. Obrigado, Friso. Eu vou encaminhar, então, a partir da próxima sexta-feira a consulta. Vamos
notificar sindicatos, associações, entidades, institutos, para que nós possamos juntos construir um substitutivo. A grande questão é que o meu prazo regimental é 30 dias, posso pedir para que se tornem 60 dias, mas mesmo assim 60 dias é algo muito complexo, e daqui mais ou menos uns 20 dias, né, Felipe, designamos uma reunião pública para que nós possamos apresentar esse substitutivo que vai ser apresentado pela Comissão do Meio Ambiente, levando sempre em consideração a correlação de forças, com certeza, para que nós possamos, mais do que apresentar, professora Vânia, aprovar um substitutivo, que esse é o nosso objetivo real. Muito obrigado a todos e todas, o senhor e a senhora que nos acompanham de casa em especial, muito obrigado. É um tema que é inerente à cidade e com certeza pode mudar a vida de muita gente. Obrigado, Friso, pela tua participação. Muito obrigado, secretário Adriano Bressan. Um abraço e bom descanso a todos.